Esse aí tem que tirar um. Mas ele tem capa de Ele capta de qualquer jeito. Porque esse é de mulher, né? Ele é mais completo. Ok. Can I say? Where's my interpreter here? No. Just, yeah. Can you interpret for a minute? I just want to ask one question. Can I say that we will go to the Amazon together? Sim, que você está interessado em voltar aqui para fazer uma visita à Amazônia. And that she's agreed to go with me. It's great. Great. All right. Fabulous. Tá bom. Ok? Podemos? Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês nessa conferência rápida de imprensa. O secretário John Kerry tem uma agenda logo em seguida na embaixada, já está um pouco dentro do seu horário. Portanto, vamos dirigir algumas palavras aos senhores, fruto desse trabalho que fizemos ao longo dos 2 dias de sua visita ao Brasil, dando desdobramento ao encontro que tivemos entre o presidente Lula e o presidente Biden, em que trataram de temas que são relevantes para a cooperação histórica do Brasil com os Estados Unidos, na área de clima, de proteção das florestas, de transição justa para um novo modelo de desenvolvimento que combata a desigualdade, mas que crie um novo ciclo de prosperidade. Há uma compreensão dos nossos países naquilo que foi manifestado pelo presidente Lula e o presidente Biden, de que temos um grande desafio para resolver um grave problema da humanidade, que é o problema da mudança climática. E o grande desafio é como combater as consequências, os efeitos negativos dessa mudança do clima, sem que a gente venha a criar prejuízos em termos de ganhos econômicos, sociais, que melhore a vida das pessoas. Então, com base nisso, o secretário Kerry fez reuniões com vários ministérios. Essas agendas vão continuar sendo aprofundadas, mas partimos de um ponto que já estava estabelecido desde 2015, que é um grupo de trabalho de alto nível para explorar temas de interesse comum, mas atualizando esse grupo de trabalho a partir daquilo que são as prioridades do governo do presidente Lula e do governo do presidente Biden. Então, na área de clima, na área de bioeconomia, de transição energética, de proteção das florestas, de cuidado com os povos originários. Essa foi uma decisão que tomamos e dentro da atualização desse acordo que já havia sido feito, nós teremos uma agenda de trabalho até abril, quando teremos um encontro do G20 em que esses temas todos estarão ali configurados. Não só do Brasil, dos Estados Unidos, mas dos países todos que estão comprometidos com essa transição. A transição para um mundo mais sustentável, um mundo mais justo e um mundo mais fraterno e de paz. E estamos todos muito agradecidos com o empenho do governo americano em dar consequência a essa agenda. Discutimos um tema que para nós é muito importante e que já foi anunciado pelo presidente Lula e o presidente Biden em relação aos Estados Unidos fazer uma cooperação com o Fundo Amazônia. Essa
essa cooperação já vem acontecendo em relação à Noruega, à Alemanha e agora a filantropia global e outros países têm sinalizado igualmente e celebramos que os Estados Unidos também estejam imbuídos desse propósito. Mas reconhecemos que o Fundo Amazônia é um dos instrumentos para a cooperação. Existem outros instrumentos multilaterais que podem ajudar a que façamos as reduções, a que criemos oportunidades, inclusive que valorizemos um instrumento econômico e de proteção do clima, que é a questão dos créditos de carbono. Então, eu gostaria de passar a palavra também ao secretário John Kerry, mais uma vez, lhe agradecendo pelos esforços conjuntos que ainda iremos dar continuidade a eles até que cheguemos em abril com uma agenda robusta, em parceria com outros ministérios, e aí, sim, né, uma posição do governo como um todo. Agora temos aqui, né, uma posição, digamos, mais focada na agenda ambiental, mas sem perder de vista o conjunto dessa obra, né, de transição para um modelo sustentável de desenvolvimento. Na agenda do Ministério está a questão das florestas, a questão dos oceanos, a questão da proteção da biodiversidade e todos os temas que já mencionei para os senhores. Boa tarde. I'm very happy to be here. And it's not my first trip to Brazil by any means. I was here in 1992 for the Earth Summit, and as secretary and as a senator, so I've been here a number of times. But I was also privileged to meet with then President-elect Lula in Sharm el-Sheikh, and subsequently to meet with Minister Silva in Davos, and now again here. So we've had a number of conversations leading up to this meeting today. And I want to express my gratitude and my respect for Marina Silva, who is one of the leaders for a long period of time on these issues, who is respected worldwide in the environmental community, and whose leadership is going to be essential as we try to do a number of things that are critical to the agenda of Brazil, but also that matter to the rest of the world. The Amazon forest is legendary, and everyone in the world knows about the Amazon. But the truth is that unless the Amazon is protected from those who would deforest it and who abuse it, we cannot keep the Earth's temperature to 1.5 degrees without the Amazon being protected, being nurtured, and respected. And it is clear that President Lula and his administration want to meet the needs of the people of Brazil, that they understand better than anybody the challenges of indigenous peoples, the challenges of protection against illegal criminal activity, and they are committed to be the critical nurturers, if you will, of this forest at this critical moment in the planet's history. There are stakes in what is at risk with the Amazon that is hard for some people to grab onto, but the reality is that this forest is critical to the ability of the world to meet the targets we have set in international meetings over many years now. And so President Biden is deeply seized by this issue. He believes in it. He's committed to it. He asked me to come here in order to further fill out the details of what President Lula and President Biden agreed to a few weeks ago when the President and President Vita, when they visited together in Washington. I think it's fair to say they had a very strong meeting of the minds, a long personal conversation, and an agreement among all the participants that we are going to work together, not
on a bilateral não de uma basis forma only, bilateral but apenas, globally, mas sim to bring globalmente, people to the table, levando as to pessoas try to à mesa achieve para what tentarmos people have worked alcançar. for As years, pessoas trabalham but para há which muitos anos, remains mas que complicated and permanece difficult. sendo complicado e difícil. We are committed to Nós working temos with o the compromisso Amazon de Fund. trabalhar We're com o committed to Fundo working Amazônia, with other entities. We're outras committed to entidades, working bilaterally trabalhar on de forma different things, bilateral, science, diversas development, áreas, research, ciências, desenvolvimento, new products, pesquisa, new novos possibilities. produtos, novas possibilidades. And E I think we've given the eu acho working que group demos that our ao grupo two de presidents trabalho announced, anunciado we've pelos given it dois life. We've presidentes, filled demos a out esse grupo vida, those areas that it will preenchemos focus aquelas on and how we lacunas will begin to work. sobre And como vamos I'm particularly excited começar a about the trabalhar. Eu tenho prospect entusiasmo pessoal that sobre uns Marina aspectos Silva que suggested a to me. ministra Marina I have wanted to sugeriu. come back. We Eu wanted queria to visit muito the forest voltar, during this visitar visit, but we thought it a better floresta durante essa minha to work viagem, through mas achamos things we melhor needed to trabalhar agree on and sobre to essas set up a coisas structure. primeiro, montar uma But I do look estrutura, forward mas to eu returning in fico the bem next entusiasmado months em retornar ao longo dos to a próximos visit to meses the para uma Amazon, which visita à Marina has Amazônia, said she's going to que a go with ministra me, Marina and we're going to disse be que together. So fará I comigo. look forward to Sim. that. Muito boa. So final comment, por fim, folks, and I Pessoal, apologize eu for peço being perdão, rushed. desculpas pela minha pressa. There are lots of Há countries that have muitos been países que committed to this effort. tiveram And we are particularly comprometidos a essa respectful of causa. our friends and our Temos muito partners in respeito these pelos nossos endeavors, the amigos e Germans, parceiros the nessas Norwegians embaixadas, particularly, and what noruegueses, they've done, French and British and alemães, others. franceses, britânicos. And no one country is going to Nenhum make país this apenas difference. It's irá going to be fazer all of essa us diferença. working together. Precisaremos de todos It's nós going to be juntos everybody para cooperating que todos and estejam trying to find a cooperando, common tentando buscar thread that links fio em all of us, comum que which até is the todos importance nós, que é a of the Amazon importância da itself, Amazônia em but si, also mas também the importance a of importância indigenous peoples being dos povos respected, the indígenas importance of having sendo a just respeitados, transition de as haver we uma work through transição these justa next years. ao longo dos próximos And I'm anos de confident trabalho. that Brazil Eu is tenho going to be at confiança the que o forefront Brasil estará à of frente defining that kind of journey. da definição dessa jornada. I think that Eu acho que the reality a is that realidade é que the Amazon is the test of all of our humanity in many toda a ways. nossa humanidade And with várias biodiversity now Com a also being biodiversidade better agora understood, sendo melhor the entendida, linkages of the biome os elos, that exists here are really critical to elos que our existem long-term aqui são future. essenciais So ao I'm nosso grateful. futuro Thank de you, longo Marina. prazo. Thank you, Eu President sou Lula. grato, Thank you grato to ao Marina, everybody. ao We had presidente Lula, a very todos. Tivemos constructive, serious uma meetings, série de productive, reuniões muito and I produtivas think e you're going to see construtivas. Eu acho que a vocês new em level of breve verão activity novo and a nível new de atividade, a renewal, uma if you will, renovação, se pudermos of the chamar commitment assim, do compromisso to this extraordinary para treasure com este that tesouro belongs to extraordinário everybody que in pertence a some todos. ways. Thank you. Muito obrigado. Thank you. You all right? Eu agradeço as palavras dirigidas ao governo do Brasil. O presidente Lula tem um compromisso com o desmatamento zero até 2030. Temos completa clareza da responsabilidade que temos com esse território tão importante do nosso país, que é a Amazônia. Nossa soberania impõe responsabilidade e entendemos o caráter que a Amazônia tem de equilíbrio do planeta, mas temos a clareza da soberania sobre esse território e buscamos ajuda, mas uma ajuda soberana com a qual queremos compartilhar a responsabilidade da proteção em bases econômica, tecnológica, de recursos, e compreendendo que é um esforço de proteção das florestas do mundo, no Congo, no Brasil, na Colômbia, na Indonésia, em todos os lugares do mundo. É fundamental que o mundo desenvolvido nos ajude a proteger nossas florestas, não é? E, ao mesmo tempo, ajudando a fortalecer nossas democracias e nossas soberanias. Por isso, agradeço imensamente aqui a colaboração do governo americano dessa parceria que já dura tantos anos, séculos, e que agora ganha novos contornos com o presidente Lula e o presidente Biden. Muito obrigada. Thank you all. Thank you. One question. One question.
before my staff Okay. shoots me. Please, how much the United States will put on the Quanto Amazon? que os Estados Unidos irá Well, we're working colocar that ao through now. We have a piece of legislation in the Senate that has $4.5 billion as its target. We have one in the House that has $9 billion as its target. It's bipartisan in both places. But we know we will have a fight to get things through that particular channel. So we're also working on the multilateral bank development reforms. We're also working on the carbon market, which we think is essential to our ability to be able to not just do the issue of the forests and deforestation, but it's going to be essential to mitigation and to adaptation and building resilience and the other challenges we face. So there's a big change taking place, I believe, and there's a lot of understanding that this is urgent. It's not optional. We must work together and do much more than we have been able to do. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you. Whoops. Eu estou sem microfone. E ainda bem, porque eu estou falando aqui pouco a pouco, ainda não almocei. Eu estava falando da tapioca que eu comi. Seguinte, o secretário executivo Capobianco vai ler o documento, que foi acordado agora há pouco. A Marina vai responder as 5 perguntas assim que acabar, porque ela tem um compromisso às 4h15, são 4h08. E a Ana está aqui à disposição. É isso. Já começou? Tem que ter microfone? Se você abrir, você Ana Antônia, secretária do Clima, e João Paulo Capobianco, secretário executivo. Olha, vocês, é só enquanto, quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu disse que se conseguia ver um pouco mais longe que os outros, era porque me apoiava sobre ombros de gigantes. E nós estamos recrutando muitos gigantes aqui para esse ministério. Temos poucos recursos financeiros, mas muitos e excelentes recursos humanos. Seja bem-vinda, Ana, e Capô já estava aqui. Vamos que vamos. Bem, o Capô, como já foi, vai fazer uma leitura do documento, obviamente que depois você vai poder ter acesso a ele na íntegra. É fruto desse trabalho que fizemos durante esses 2 dias. É claro que esse documento aqui reflete, não é, uma sinalização do trabalho que continuará no âmbito desse acordo quadro que foi feito em 2015, para que os outros setores aprofundem suas agendas, mas como se trata do enviado do clima e, teoricamente, é o nosso contraparte, na nossa agenda já foi possível adiantar e tornar mais concreta algumas questões. Então, é disso que se trata aqui. Muito bem, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima recebeu, no dia 28 de fevereiro de 2023, a visita do senhor John Kerry, enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América para o Clima, concluindo uma série de reuniões de trabalho mantidas nos últimos 2 dias em Brasília. Ambas autoridades reiteraram o forte compromisso do Brasil e dos Estados Unidos em colaborar para combater a crise climática, promover o desenvolvimento sustentável e fomentar uma transição energética justa e inclusiva. A ministra Marina Silva e o secretário John Kerry comprometeram-se a trabalhar com parceiros interessados do setor público, privado, filantrópico e multilateral para mobilizar o apoio significativo para a discussão dos temas de meio ambiente e mudança do clima, que serão debatidos em fóruns com o Major Economics Forum e o G20, ainda em abril. A reunião deu seguimento à visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente Joseph Biden Jr. em 10 de fevereiro corrente, em Washington, D.C. Durante o encontro realizado no MMA,
a ministra Marina Silva e o secretário John Kerry comprometeram-se a trabalhar juntos para alcançar resultados ambiciosos no enfrentamento à mudança global do clima, em particular a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Acordo de Paris, Protocolo de Montreal, incluindo a emenda Kigali, e o Acordo Global sobre Metano. Foram priorizados nesse diálogo o grupo de trabalho de alto nível entre Brasil e Estados Unidos sobre mudança do clima, assim como mecanismos financeiros para o combate ao desmatamento, em particular o Fundo Amazônico. Com base na parceria estratégica de longa data entre os Estados Unidos e o Brasil, a ministra Marina Silva e o secretário John Kerry reiteraram a necessidade de que as respostas à crise climática sejam robustas e baseadas na ciência, colocando o mundo no caminho para evitar os piores impactos da mudança do clima e reforçando, ao mesmo tempo, as oportunidades econômicas para as populações de cada país. Expressaram ainda sua determinação em trabalhar com rigor para atingir a meta de limitar o aumento da temperatura global em até 1,5 graus Celsius, incluindo a meta de atingir as emissões de gás de efeito estufa líquido zero até 2050. Os parâmetros e prioridades de atuação do grupo de trabalho de alto nível entre Brasil e Estados Unidos sobre mudança do clima. A ministra Marina Silva e o secretário John Kerry acordaram em fortalecer e aprimorar o grupo de trabalho de alto nível entre Brasil e Estados Unidos sobre mudança do clima, criado em 2015, visando a retomada de suas atividades, que estava paralisado, com a maior brevidade possível, em articulação com os demais ministérios envolvidos. Reforçando os interesses expressos pelos governos dos presidentes Lula e Biden para esse grupo de trabalho, os temas de transição justa e inclusiva para a descarbonização da economia serão tomados como base orientadora para os trabalhos a serem desenvolvidos. Os lados brasileiro e norte-americano expressaram, nesse sentido, a determinação de lutar contra a fome, a pobreza e a desigualdade, fomentando a concretização dos Objetivos Nacionais de Desenvolvimento Sustentável e o cumprimento dos compromissos assumidos nos acordos multilaterais de meio ambiente. Diversas áreas de interesse comum foram priorizadas durante esse diálogo inicial, tais como prevenção e combate ao desmatamento, mudança do uso da terra e integração ambiental, bioeconomia, fortalecimento das ações de adaptação, troca de informações, dados e conhecimentos acerca dos riscos, vulnerabilidades e oportunidades associadas à mudança do clima, incluindo a questão dos oceanos e zona costeira, e outras agendas que ainda serão objeto de articulação com os demais ministérios, tais como promoção das práticas de agricultura de baixo carbono e dos mercados de carbono de alta integridade, transição energética, incluindo energia elétrica, transporte e indústria verde. Os Estados Unidos colaborarão com os esforços brasileiros para deter o desmatamento, a degradação de florestas e a restauração de florestas e outros ecossistemas. As duas autoridades destacaram as oportunidades de geração de emprego e crescimento econômico apresentados pela bioeconomia. Reforçaram ainda o interesse em promover o intercâmbio de conhecimento de melhores práticas e de tecnologias de rastreabilidade da origem dos produtos agrícolas e florestais voltadas para a promoção de cadeias sustentáveis, livres de desmatamento ilegal. Foi destacado o controle de importação no mercado norte-americano de produtos que têm o desmatamento ilegal em sua cadeia de custódia, ao mesmo tempo que foi discutido o potencial de ampliação da entrada no mercado americano de produtos florestais de base sustentável e a importância de valorizar a experiência dos povos originários e de outras comunidades tradicionais. Com relação à implementação do Grupo de Trabalho de Alto Nível e Mudança do Clima, a ministra Marina Silva e o secretário John Kerry trabalharão em temas comuns de interesse em articulação com outros ministérios tais como desmatamento, degradação florestal e restauração, bioeconomia, mercado de carbono de alta integridade, adaptação e oceanos, zona costeira. Com relação à cooperação financeira bilateral, outro ponto abordado na reunião.
Os lados brasileiro e norte-americano reiteraram a intenção de mobilizar o financiamento em escala para apoiar uma ação climática ambiciosa no Brasil. Foram discutidos diversos mecanismos de cooperação financeira para o enfrentamento à mudança do clima, incluindo medidas baseadas em mercados de carbono e pagamentos baseados em resultados. As partes reconheceram o papel crucial que o Fundo Amazônia desempenha no apoio aos esforços do Brasil para acabar com o desmatamento, por se tratar de um mecanismo de pagamento por resultados, mecanismo robusto, transparente, dotado de governança sólida e rigor técnico-científico. O secretário John Kerry reiterou a intenção de trabalhar com o Congresso dos Estados Unidos para apoiar o Fundo Amazônia como um componente da parceria bilateral e obter apoio adicional da comunidade internacional para essa importante iniciativa. O Ministério do Ambiente, por sua vez, assinalou os principais resultados e encaminhamentos da primeira reunião realizada em 2023 do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA, bem como as prioridades e estratégias do governo brasileiro para atuar na prevenção e no combate ao desmatamento, promovendo o fortalecimento das ações em curso para o desenvolvimento sustentável da região amazônica, incluindo apoio urgente para populações indígenas e para o combate às atividades ilegais. Finalmente, ambas as autoridades concordaram em trabalhar juntas pela mobilização de financiamento público e privado, promovendo contatos com potenciais parceiros, incluindo, repito, os setores multilateral e filantrópico. A ministra Marina Silva e o secretário John Kerry comprometeram-se a fomentar o intercâmbio de conhecimentos técnicos-científicos sobre mitigação e adaptação, assim como sobre meios de implementação. Este é o comunicado. A gente pode perguntar para a senhora? Para a Simone, por favor. Aqui, Eliana Oliveira do Globo, eu estou escondida aqui. O Kelly falou sobre os recursos que tem no Congresso americano. Pelo que eu entendi, ele poderia buscar parte desses recursos para que doar, para que o governo Biden possa doar para o Fundo Amazônia, a Amazônia, é isso? Quando ele fala desses 9 bilhões de camerais que tem, quando ele respondeu, ele foi embora. Mas ele conversou sobre isso com a senhora, sobre esse dinheiro que tem lá no Congresso americano. É só porque a gente achou meio confusa que vocês estão conseguindo. Bem, os Estados Unidos têm um mecanismo muito particular de cooperação que vocês conhecem historicamente, que é através da USAID. É uma inovação muito grande aportar recursos diretos, não retornáveis, e fazer isso no âmbito do Fundo Amazônia é um ganho enorme para o fundo. Como eu já disse anteriormente, é um ganho pelo aporte de recursos e um ganho pela força gravitacional que tem esse gesto do governo americano em aportar recursos para o Fundo Amazônia operado pelo BNDES. O que nós tratamos é que o governo vai buscar viabilizar esses recursos, mas isso passa pela aprovação do Congresso americano. Da onde virá essa fonte? Essa é uma escolha que eles vão fazer internamente. O importante é que tem o desejo de fazer essa contribuição e, obviamente, que da nossa parte, ao desejo de que, a exemplo do que já fez a Noruega, do que já fez a Alemanha, também os recursos americanos possam vir na direção de ser uma contribuição robusta aos esforços que o Brasil já realizou para a proteção de floresta e para a redução de CO2. O Fundo Amazônia é o pagamento por reduções de CO2 já realizada. É um fundo privado dentro de um banco público para o atendimento do interesse público, onde o próprio governo tem que apresentar seus projetos e se submeter àquelas que são as diretrizes estabelecidas pelo Conselho que estabelece as diretrizes do fundo. Então, que é o COFA, que o Ministério faz a presidência do Conselho. Então, o governo americano vai mobilizar os recursos, eles têm a complexidade deles
E o que ele falou aqui é que, para além dessa contribuição de governo para governo, no caso dos governos que já estão contribuindo, que possam ser mobilizados também recursos da iniciativa privada, da filantropia, que inclusive nós já estamos fazendo isso. Quando eu estive com o presidente Lula, fizemos uma reunião com a filantropia americana e estamos já fazendo uma parte, né, de arrecadação desses recursos, e isso tem alavancado uma outra questão muito boa, que é suscitada pelo governo do presidente Lula também, pela credibilidade, que é a filantropia nacional também se organizando para fazer isso. Ministro, só para mais detalhes sobre a viagem do mês que vem, que o secretário Kerry mencionou. Para onde vocês vão na Amazônia? Já tem uma data? Pro Acre. Então, para não parecer que eu estou legislando em favor do meu estado de nascimento, mas o secretário manifestou o desejo de voltar ao Brasil para fazer uma visita à Amazônia. Obviamente que essa é uma discussão que será feita ainda, qual é, digamos, o estado, qual é o projeto que possivelmente a gente pode visitar. Isso ainda não está decidido. Ele é muito bem-vindo para fazer essa visita, sobretudo porque é uma visita após um intenso processo de trabalho. Geralmente as pessoas fazem a visita e às vezes até pode esquecer de dar celeridade ao trabalho. A gente começou, não é, pela parte que a população mais reclama. Primeiro, a decisão de alto nível do presidente Lula e do presidente Biden em fazer com que a cooperação sobre clima, sobre floresta, combate à desigualdade, possa ser materializada no âmbito do grupo de trabalho de alto nível que foi estabelecido em 2015, atualizando, não é, os grupos de trabalho para essa missão. E, em segundo lugar, a vinda, não é, do enviado especial do clima para tratar das agendas e buscarmos materializar todos esses esforços até abril, quando teremos a reunião do G20. E, obviamente, que os outros ministérios, agricultura, energia, todos os demais, né, estarão integrados no acordo, mas aí tem um desdobramento interno. Então, ainda não está decidido qual é o estado, e, enfim, só disse que gostaria de vir e abril que pudéssemos fazer essa visita juntos e, obviamente, que eu estarei inteiramente à disposição para fazermos a visita e, se for no estado do Pará, oferecer uma boa taça do melhor açaí do planeta. Ministro, existe uma questão que está pairando desde ontem e a gente está com a resposta que ele deu sem saber exatamente. A expectativa nossa era saber se sinalizaram com algum valor para o fundo, esse aporte. Ele falou em bilhões aí, mas dando a entender que é um aporte universal para a questão ambiental, que incluiria outras florestas, outros biomas. A floresta amazônica é apontada como uma das prioridades no mundo inteiro. Desses bilhões de dólares, qual seria a fatia para a Amazônia, que é tida como prioridade nesse momento? Olha, se você pergunta isso para mim, eu gostaria que fosse a maior possível de todos os doadores do mundo. Quando ele se refere a bilhões, ele está somando dois esforços. Os esforços governamentais do Reino Unido, da Noruega, dos Estados Unidos, da França, da União Europeia, através, não é, do comissário que já esteve aqui no Brasil, da Espanha. Vários países do mundo estão sinalizando fazer esse aporte. Mas sabemos que para proteger as florestas tropicais do planeta, mesmo o aporte sendo robusto, não será suficiente. Então, ele se refere a também mobilizar os recursos da iniciativa privada e da filantropia, que é a mesma coisa, sendo que a filantropia é uma quadratura e a iniciativa privada geralmente quer fazer esse aporte de recursos associando isso a crédito de carbono. Nesse momento nós estamos operando no emergencial, aquilo que pode fazer a diferença nesses primeiros 2 anos do governo do presidente Lula. O Brasil não condiciona a produção floresta que nos pague, mas pela credibilidade e o compromisso que temos,
as pessoas já estão entendendo em colaborar para que esses resultados possam vir o mais rápido possível. Não se falou em valor, é isso que eu preciso saber. Não, ele não falou em valores. Isso, obviamente, que quem vai falar é o Congresso americano. Dificilmente uma autoridade americana vai dizer um valor que envolve recursos, não é? Sabendo a complexidade do Congresso americano, sabendo que esse é, inclusive, um mecanismo novo, fora, não é, da trajetória histórica de colaboração através da USAID, não é? Isso poderia ser tomado como algo que ainda não foi construído com o Congresso. Eu estou aqui traduzindo, na minha perspectiva, as sensibilidades, mas, obviamente, que tem uma sinalização de que vai colaborar, e isso não é apenas uma sinalização, é uma decisão, que é o mais importante. Porque quando o presidente Biden falou que vai colaborar, ele vai colaborar. E, obviamente, que se tratando de um país, não é, com a importância econômica, estratégica que tem os Estados Unidos, não é? A colaboração não é só de natureza financeira, ela é muito importante, mas ela é também de natureza política. É o reconhecimento de um instrumento de aporte de recursos feito genuinamente, singularmente pelo Brasil, de pagamento por emissão de CO2 já realizada, que é inédito no mundo e que os Estados Unidos está reconhecendo como sendo capaz de efetividade, transparência e possibilidade de implementação rápida. Cláudio, último. Ministra, vocês falaram em crédito de carbono, e esse sempre foi um tema meio maldito no governo brasileiro. Né? O Brasil sempre achou que crédito de carbono florestal era uma maneira de deixar os países ricos poluírem à vontade, queimando combustíveis fósseis. Como é que vai funcionar esse esquema agora? Vai mudar a orientação do governo em relação a isso? Como é que vai ser isso? É que no caso do Fundo Amazônia, ele não é compensatório. Você faz o aporte para que o país possa fazer mais reduções. É um prêmio para o planeta. Você não está fazendo compensação com o que é reduzido com os recursos oriundos do Fundo Amazônia. O mercado regulado de carbono é uma realidade que precisa ser explorado. Nós discutimos muito sobre para o mercado jurisdicional, né? Existe o mercado voluntário de carbono, essa é uma discussão que vai acontecer posteriormente, e nesse momento nós precisamos de mecanismos que de fato viabilize a redução de CO2. Né? Nós não queremos nenhuma medida que não leve ao resultado, ao fim e ao cabo, de estabilizar a temperatura da Terra em apenas 1,5%. Para pagamento por resultado e não offset, só para deixar claro. Exatamente, é o que está no escopo do Fundo Amazônia, que você conhece muito bem, não é? De que não é compensatório. Do ponto de vista legislativo, o projeto que tramita na Câmara dos Deputados, do deputado Marcelo Ramos, ela interessa ao governo por aí, a proposta? Nós temos algumas iniciativas, nós temos a iniciativa do Marcelo Ramos, acho que temos uma iniciativa que foi feita pelo Tasso Gereissati, e nós estamos analisando todas essas iniciativas e vamos aportar as nossas contribuições. O bom de termos um projeto já tramitando é que você pode fazer ali ou emendas, ou você pode fazer um substitutivo e agregar uma série de propostas que nos ajude a viabilizar a regulação do mercado interno de carbono. Nós queremos valorizar as iniciativas legislativas, respeitamos o legislativo e, obviamente, que se for possível fazer essa agregação para caminhar, né, na direção de emendas, isso ajuda na tramitação da matéria. O mercado de pagamento por serviços ambientais também é importante. Pode falar. A questão fundiária na Amazônia é sempre um dos dificultadores aí na questão do controle e no combate ao desmatamento. Como é que o Ministério, como o governo pretende trabalhar essa questão da regularização fundiária na Amazônia? Que o governo do presidente Lula ele não trabalha só com a lógica de regularização fundiária. Trabalha com a lógica correta
de ordenamento territorial e regularização fundiária. Quando você põe o foco só na regularização fundiária, você esquece que temos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados e que ainda tem 57 milhões de hectares só na Amazônia, que ainda sequer está destinado e que está sendo invadido e grilado, não é? Inclusive, não é, por uma boa parte daqueles que tentam passar projetos de regularização fundiária no Congresso, que é só de olho em como tornar legal a área pública que foi ilegalmente ocupada. Então, nós vamos trabalhar uma agenda de ordenamento territorial e regularização fundiária, fazendo a destinação correta das áreas, consolidando áreas que estão abertas, recuperando áreas que estão degradadas, inclusive ampliando o escopo das concessões. Nós fazíamos concessões para manejo florestal, e isso vai continuar, mas vamos também fazer concessões para o manejo, não é, de produtos não florestais, não é, não madeireiros, na verdade, com oleaginosas, com resinas, com fibras, e vamos fazer a concessão para a área que já foi degradada, destruída, recuperando essas áreas para que aqueles que fizerem essa recuperação através dessas concessões possam oferecer um triplo benefício à sociedade brasileira. Em primeiro lugar, a recuperação da área degradada. Segundo lugar, ser uma fonte de geração de emprego, de renda para as pessoas. Em terceiro lugar, ser uma atividade econômica de base sustentável a partir da possibilidade de venda de crédito de carbono ou até mesmo do manejo de espécies florestais nativas que sejam rentáveis e de fácil crescimento. Obrigado, gente. Obrigada, ministra. Obrigada. Obrigada. Em relação à nossa soberania, a senhora foi muito enfática em defender a soberania nacional. Esse aporte americano pode causar uma interferência? De jeito nenhum. Exatamente por isso é que o Fundo Amazônia, a decisão do recurso é para a prioridade estabelecida para o Brasil. Os doadores não participam da decisão. Os doadores não participam da decisão, não participam do conselho, é 100% brasileiro. Envolve governos estaduais, o governo federal, a sociedade civil, a comunidade científica. Obrigado. Bom almoço. Obrigada.